Olá, alunos da Escola Estadual de Monte Alegre de Minas. Aqui é a Maria Minha, professora de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos triângulos, mais especificamente o denominado Teorema de Pitágoras. Antes de falarmos propriamente dele, vamos saber quem foi esse Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego, nascido na ilha de Samos, e viveu por volta de 572 a.C. Ele viajou por muitos lugares, como a Pérsia e o Egito, e alguns relatos dizem que é possível que ele tenha sido discípulo de Tales de Mileto, outro grego muito famoso na matemática. Em Crotona, onde hoje, atualmente, é a Itália, ele fundou a escola pitagórica. A escola pitagórica consistia num centro de estudos de matemática, ciências naturais, filosofia, entre outras áreas. O nome Pitágoras é dado a um teorema, por ter sido ele o primeiro a demonstrá-lo. Apesar que esse teorema, essa relação métrica, já era utilizada por babilônios e egípcios, mas foi Pitágoras o primeiro a demonstrá-lo. Esse teorema estabelece uma relação entre os catetos e a hipotenusa no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, só para a gente lembrar, é aquela figura geométrica, um polígono com 3 lados, que tem um dos ângulos que medem 90 graus. E de frente para esse ângulo de 90 graus, nós temos o maior lado desse triângulo, que é denominado hipotenusa. Então, o maior lado desse triângulo é denominado hipotenusa. Os outros dois lados são menores que a hipotenusa, são denominados catetos. Quando eu junto, o encontro entre esses dois catetos forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. De acordo com esse teorema, em todo o triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ou, de outra forma, o maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado, é igual aos outros dois lados, só que o quadrado dos outros dois lados somado. Eu costumo falar em sala de aula, hipopótamo ao quadrado é igual a um gato ao quadrado mais outro gato ao quadrado. Fazendo uma referência hipopótamo à hipotenusa, gato seria o cat em inglês, cat ao quadrado, mais o cat ao quadrado. O teorema de Pitágoras, ele é a base para vários outros estudos. A gente começa estudando o teorema de Pitágoras lá no 9º ano, quando a gente estabelece as razões trigonométricas como seno, cosseno, tangente. E a gente prolonga esse estudo, retoma esse estudo várias vezes, mas novamente no 2º ano com as funções trigonométricas. A função seno, a função cosseno, a função tangente e assim por diante. Vários fenômenos físicos e sociais de comportamento cíclico podem ser modelados com o auxílio das funções trigonométricas, como a pressão sanguínea, por exemplo. Eu posso, como a variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos de um indivíduo, é uma função de um instante de coleta dessas medidas. É uma verificação por meio de aparelhos, né? E que faz eu modelar numa função trigonométrica. As áreas de urbanismo, engenharias, elas empregam muito essa relação métrica do triângulo retângulo. Por isso, por várias vezes, quando a gente vai estar na sala de aula,
nós falamos, de certa forma, humanizando a matéria, o conteúdo, eu costumo dizer aos alunos, vamos na Grécia Antiga chamar Pitágoras para conversar. Essa é uma maneira que eu falo, vamos desenterrar Pitágoras. Por quê? Para a gente perceber que mesmo algo que foi feito há quase 3.000 anos atrás, ainda é válido até hoje. Porque foi de uma necessidade humana que se estabeleceu essa relação métrica e ela é empregada até hoje. Basicamente, em quase toda a construção civil, não se faz nada sem triângulo retângulo. Até para assentar uma porta, o pedreiro precisa utilizar a relação métrica do triângulo retângulo, o chamado Teorema de Pitágoras. Nós podemos até nem perceber, mas nós trabalhamos e utilizamos o Teorema de Pitágoras diversas vezes no nosso dia a dia. Desde a construção de um banco de três pernas, de 3 pontas, a gente está utilizando o Teorema de Pitágoras. Bom, eu aconselho a vocês, alunos, a construir um triângulo retângulo, desenhar um triângulo retângulo, fazer as medições dos lados do cateto e da hipotenusa, utilizando uma calculadora, porque provavelmente essas medidas de vocês vão dar decimais, vão originar valores decimais, e vocês podem apresentar alguma dificuldade em operar com esses números decimais. E vocês, com a calculadora, façam esses cálculos. Verifique se realmente essa relação métrica vale para qualquer triângulo retângulo. Faça o desenho, ou utilize um desenho que já tenha pronto no seu livro, faça a medição com a régua e faça a relação, utilize a relação do Teorema de Pitágoras, proposta pelo Teorema de Pitágoras. E aí eu quero ver se vocês conseguem perceber que essa relação vale para qualquer triângulo retângulo. Nós ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado.